Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então, antes de mais nada, gostaria de justificar a nossa ausência das máscaras, que hoje eu estou em casa e o doutor Judas Tadeu está na sua casa ou no seu escritório. É por isso que a gente não está usando as respectivas máscaras. Mas a gente está seguindo rigorosamente as orientações médicas. Então, nós estamos hoje com o nosso amigo Dr. Judas Tadeu, que já vou dar a oportunidade para o mesmo falar e explicar um pouquinho para nós. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte: na semana passada, a gente fez uma enquete no meu Facebook, no meu Instagram, onde a gente relacionou 3 itens, doutor. O primeiro item a gente mencionou com relação à saúde, medo de contrair o corona Covid, né? E o item 2 seria economia, meu emprego, e o item 3 seria a educação dos nossos filhos. A gente teve várias, dezenas votações lá, e a economia foi a vitoriosa, digamos assim. Por isso a gente foi atrás do doutor para esclarecer um pouquinho para a nossa população. A gente recebeu várias, dezenas de perguntas, mas a gente otimizou e resumiu algumas, mas vai suprir todas elas. Então, boa noite, Tadeu. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho e vamos um bate-papo aí bem harmônico, bem gostoso aí. Tadeu, Judas Tadeu, com você, meu amigo. Até obrigado pelo falar o Judas Tadeu, porque Judas Tadeu é mais próximo do santo, né? Se fala só Judas, dá a impressão do traidor aí. Mas é um prazer. Eu sou um cara, sou formado em agronomia, mas depois da minha formatura, isso já faz lá em 71. Tenho hoje meus 72 aninhos, aí já um idoso, mas um idoso com um cara que... Vamos longe ainda. Meu pai tem 102 anos e eu pretendo passar disso aí. Mas eu, na verdade, eu fiz agronomia, depois fui para Porto Alegre fazer mestrado em economia, fui para os Estados Unidos fazer o PhD em economia. Então, aí a minha vida, muita gente chama de economista, até porque depois da graduação eu fiz muito mais que os 4 anos regulares de um curso de economia. E tenho 14 livros publicados em economia. Então, uma vida e uma grande experiência aí no setor público nos anos 80, presidente do IPARDES, superintendente da Fundepar, e aí a gente andou pela vida inteira aí, fora do Brasil, como professor visitante no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, em Portugal. Então a gente girou aí, tem uma experiência razoável aí. Então vamos falar alguma coisa que seja útil para o teu pessoal aí. Só uma questão de curiosidade. O que quer dizer esse PhD, meu amigo? Porque hoje eu fiquei meio curioso e fui estudar um pouquinho e eu achei de extrema relevância e importância. Eu acho que é bom fazer um breve resumo, como que é só para a população saber, de forma geral. Eu até evito estar falando PhD, porque dá a impressão que é meio boçal, o cara é metido. Não, nada disso. Uhum. PhD, na verdade, é Philosophy, é P maiúsculo, H minúsculo, ponto D maiúsculo. É Philosophy Doctor. É o doutor em filosofia. O que é filosofia? Filo, amigo, Sofia, sabedoria. Amigo da sabedoria, ou seja, um doutor, amigo da sabedoria em determinada área, em economia, em medicina, em engenharia e assim vai. Então, e é um título exclusivo para quem fez nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos aceitam quem fez doutorado na Inglaterra, até porque é filho da Inglaterra, né? Que quem fez na Inglaterra também possa utilizar. Fora disso, legalmente, quem tem doutorado, mas não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra, não deveria dizer que é PhD. Mas é doutor amigo da sabedoria, né? Numa determinada área. No meu caso, PhD em economia. Show de bola, excelente. Parabéns, doutor. Então, então vamos para as perguntas que para a gente otimizar o nosso tempo aí também. Se eu não souber responder, você me ajuda. Com certeza. Até eu não me apresentei, muitos não me conhecem, mas eu sou Eduardo Melo, sou residente aqui, moro aqui em Araucária, aqui no Rio Baixinho, sou advogado de profissão,
tenho uma especialização no âmbito criminal, estou me especializando âmbito eleitoral também, que eu estou em curso, e nem se compara com a bagagem, com o currículo do nosso amigo Judas aí. Mas, enfim, vamos para as perguntas, né, meu amigo? Antes de mais nada, antes das perguntas, eu queria que você esclarecesse um pouco, Tadeu, Judas, que nessa crise, nessa pandemia que nós estamos enfrentando e verificando que a população em geral está um pouco assustada, tanto com relação à saúde e também com relação à economia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se hoje é viável fazer algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo, o que é o mais certo nos dias atuais, nessa pandemia que ninguém esperava? Bom, fazer um financiamento é se endividar. Claro que se eu estou fazendo financiamento porque comprei um imóvel, eu tenho um ativo. Quer dizer, eu tenho uma responsabilidade de pagamento, mas eu tenho um ativo do outro lado que mais do que me compensa. Qual é o grande problema? Nós tivemos aí 500 mil empresas, que todo mundo está falando, 500 mil empresas que fecharam as portas na pandemia. Essa é uma pandemia que está na hora da gente começar a ficar mais atento, porque é algo inaceitável que foi feito nesse país. Agora saiu ontem uns dados dos registros de mortes. Uma pessoa, para ser enterrada ou ser cremada, ela tem que ter um registro, ser feito o registro. E os dados nunca chegaram a 1.000 por dia. Não existe. Do Brasil inteiro. Houve uma inflação de mortes no Brasil. Infelizmente, a gente podia fazer uma live só sobre isso aí. Eu sou crítico dessa brincadeira. Há gente, governadores, prefeitos interessados em não fazer licitação, gastança. Está aí a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa de secretário de saúde, de governadores, com problemas seríssimos no Brasil inteiro, né? E ninguém falou ainda essa inflação, até porque havia interesse. Para cada um cara morto, em alguns municípios pequenos, a prefeitura vai receber 19 mil a mais. Então, é uma coisa assim. E os dados deixam muito claro que é muito menos do que isso. Que aí é registro mesmo de morte. Quer dizer, então, criou-se uma histeria no país. Aí os meios de comunicação, tem televisão aí que passa 15 horas por dia só falando e repetindo por estado, passa os jornais só isso. Criou-se realmente um clima que, infelizmente, idealizou-se essa brincadeira aí. E há gente interessada nisso aí, quer a desgraça do governo Bolsonaro. Para isso, nós temos que, essa pandemia, se a gente fizesse a maior recessão da história da humanidade, já seria ótimo, quebrar o país. 500 mil empresas, vamos pegar, são empresas pequenas, com 10 empregos como média, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas que perderam seu emprego. Aí você fala em financiamento. Financiamento, eu contraí uma dívida para o futuro. Tudo bem que eu tenho um ativo do lado que eu comprei uma casa. Só que, exceto quem é funcionário público, que tem doutor, estabilidade... Você está me escutando direitinho? Você está me escutando direitinho? Sim, eu estou ouvindo bem. Então, se é um funcionário público, ainda jovem, entrou no setor público, ele tem estabilidade, ele pode contrair esse financiamento para X anos, que ele está lá meio seguro, está meio garantido, não tem erro, não tem problema nenhum. Mas nesse clima que nós temos hoje, de pandemia e de incerteza, se alguém simplesmente contrai eu não estou vendo você. Você parou? Alô? Voltou. Eu vi que a tua imagem parou, eu tive que parar de falar, pô. Coloquei no 4G aqui, porque aqui é meio ruim da internet, meio que caiu. Então, acho que você vai ter que refazer a pergunta, depois a Luciana vai cortar. Acho que é melhor, né? É. Então, vamos lá.
A primeira pergunta, Judas Tadeu, seria o seguinte: nesse cenário que a gente está enfrentando da pandemia, hoje seria pertinente, seria bacana a gente fazer algum tipo de empréstimo ou financiamento? Olha, cara, se a pessoa é um funcionário público que tem estabilidade, né? O cara é jovem ainda, entrou no setor público, ele sabe que não vai sair. Então, ele pode contrair uma dívida de longo prazo que não tem risco praticamente nenhum. Agora, se a pessoa está no setor privado, as incertezas são muitas. Olha quantas pessoas, pelo menos 5 milhões de pessoas perderam emprego. Então, se um cara tivesse feito o financiamento em janeiro ou no final do ano passado e agora perde emprego, como é que fica? Então, o financiamento, você tem que ter uma certa certeza do amanhã. Esse é o grande problema. Claro, se é um financiamento para eu sair do aluguel, não tem a menor dúvida. Vamos pegar um imóvel de uns 400 mil. Para você fazer financiamento, pelo menos 25% você tem que estar com recursos próprios. Então, você estaria financiando com 300 mil. 300 mil. Tem um banco, um grande banco agora fazendo anúncios. Olha, é 6,99, 7%. Vamos pegar, 7%. 300 mil, 7%, 7,21, é 21 mil reais de juros por ano. Financiamento por 30 anos, tá? Então, aí você já pega e calcula 21 vezes 30 anos, eu peguei 300, vou pagar 600 mil de juros, só juros, por baixo. Então, um apartamento desse, você vai pagar próximo de uns 3 mil reais entre juros, pega lá 21 mil, eu vou dividir agora por 12 meses, dá quase 1.800, eu não estou fazendo cálculo muito preciso, né? Agora, eu tenho mais 300 mil que eu financiei, que é o capital, 30 anos, então vai dar 10 mil por ano, né? 10 mil, eu divido por 12 meses, vai dar 800 reais, mais o que eu juro, estamos falando próximo a 3 mil reais. Então, se você tem renda suficiente para bancar esse empréstimo, seguramente, porque o aluguel é você jogar dinheiro no lixo, né? O aluguel de um apartamento desse vai ser, não dá 2 mil, 1.800, tá? Só que o 1.800 é jogar no lixo. Os outros 3 mil não, é um ativo meu, estou pagando cada mês, grosso modo, está pagando 1/3 de metro quadrado por mês para os 30 anos aí. Então, seguramente, financiamento de um imóvel é ativo teu. Agora, você tem que ter uma certa, se for um casal, né, uma certa garantia que um dos dois sempre vai ter renda suficiente para estar bancando. Porque quantas pessoas compraram imóvel e depois perderam? Não tiveram capacidade de... Agora, financiamento é sempre preferível ao aluguel. O aluguel é jogar no lixo, né? E financiamento, eu estou pagando uma partezinha... Está pagando uma partezinha de um ativo meu. Agora, você tem que ter capacidade para tocar isso aí por 30 anos, né? Porque é coisa de longo prazo. Né? Você tem que colocar no papel, e cada caso é um caso também, né, Judas? Porque é o seguinte, o financiamento é importante naqueles casos específicos, né, que a pessoa já está pagando aluguel, como o senhor falou, que é um dinheiro jogado fora. Mas cada pessoa, cada casal, família, tem que sentar e anotar, ver certinho a possibilidade, e que nem o doutor falou, é 30 anos, 20 anos, que não é um ano, né? Que tem que se atentar e se policiar nesse sentido, né? Se for um funcionário público, sem muito risco, porque ele já sabe quanto que ganha, tem capacidade para fazer aquele financiamento e ele tem garantia de 30 anos de não vai sair, tem estabilidade. Sim. E naqueles casos que a gente vê muito na TV, que carro X, Y, Z fazem essas promoções, juros zero, compre seu carro e a gente paga as 12 parcelas, as 12 primeiras parcelas. O que o doutor pode auxiliar? É o momento de ir atrás ou vamos esperar recuar um pouco? Primeiro, só deve comprar carro quem já tem o seu imóvel, tá? Tem uma casa para morar. Porque carro, se você botar na ponta do lápis, cara, você não compraria. Se eu pegar IPVA, gasolina, depreciação, tudo os gastos que você tem, você na ponta do lápis, você não compra um carro. Agora, claro,
Se você tem uma renda suficiente, já tem um imóvel meu, agora o carro, até comprar e financiar, tudo bem. Hoje em dia, realmente, o juro zero que eles dizem, na verdade, não tem. Claro que nós estamos vivendo no Brasil algo inédito na história do Brasil. Selic a 2% ao ano. Antes a Selic era 2% ao mês. Quando nós tivemos Selic de 70% ao ano. Agora está a 2%. Então, realmente, o Brasil daqui para frente, na questão de juros, nós trabalhamos nesse país historicamente para pagar juros. Aliás, nós éramos condenados a duas coisas, só agora somos condenados a uma só, por enquanto, que era pagar juro e pagar imposto. Pagar imposto continua alto ainda. O governo está falando em reforma tributária, mas, escuta, pelo um governo inchado como nós temos em todas as esferas, as três, vai continuar, vai fazer reforma, mas nós vamos pagar impostos absurdos. O juro que caiu, realmente, como eu falei, um banco fazendo uma propaganda dele, a grande propaganda dele nesse momento é o crédito imobiliário 6,99%, 7%. Isso não existe, não existia na história do Brasil. Então, na questão do juro, a gente é um sucesso o que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, compra carro, para ser bem objetivo aí, dá para financiar. Se você tiver uma folga, se você está no limite, não tem imóvel, cara, nem pense em comprar carro. Vai para o Uber que dá muito mais. Sim, sim, eu concordo. Mais barato. E com relação ao cartão de crédito, o que o doutor tem para falar? Com relação aos juros, esses parcelamentos, 10 vezes, 5 vezes, eu acho que é um tiro no pé, né? Que nem a gente fala, né? Cartão de crédito é muito claro. O cartão, ela é fantástico, mas, olha, é indiscutível, desde que você pague 100% no vencimento. Contraiu, comprou no mês 5 mil. Vá lá e no dia do vencimento. Essa é a fórmula mágica. Existem as questões de comprei em 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes no cartão. Tá? Se você pagar todo mês, ao que vem a fatura integralmente. Se você não pagar integralmente, você jogou o cartão lá em 10 vezes, mas no segundo mês você não consegue pagar tudo. Aí, meu filho, é o juro mais caro do mundo. Esqueça a Selic. Esqueça a Selic, porque aí, até há poucos meses estava na casa de 12% ao mês. Então, aí era de 300% ao ano. Então, se você pagar em dia, mesmo quando você financia, você compra em 10 vezes, mas está pagando todo mês o que vem no cartão. Vem uma conta de... Já com o financiamento lá de 10, 12 vezes. Você pagou integral, tudo bem. Não pagou, cara, esqueça, é melhor não ter cartão de crédito. Você vai trabalhar para pagar juro, que é um valor absurdo. Cartão de crédito, em suma, para pagamento no vencimento integral do que veio a fatura. E nessa pandemia que nós estamos sofrendo, é uma suposição. Se eu não tiver dinheiro para pagar o cartão de crédito e deixa rolar ali, vira aquela bola de neve, seria pertinente eu fazer uma pesquisa, supondo uma financeira, um banco, para fazer o empréstimo ou dar elas entre elas? Não. Desde o ano passado, o governo criou algumas opções de os cartões de crédito refinanciarem. Tá? Uhum. Ainda parece que é porque, se você for a banco, pegar em financeiras, em outras opções, os juros são absurdos. Então, a primeira coisa para isso aí, se você não consegue pagar em dia, cara, é porque você gastou algo que você não tinha renda. A primeira regra de vida para um ser humano, tá? Primeira, tá? Só compre à vista, não compre por receita futura. Eu tenho trabalho, ganho 5 mil, ganho 10 mil por mês, eu sei que eu tenho estabilidade, acho que tenho estabilidade. Aí começa a gastar, eu já vou gastar agora por receita que eu tenho no futuro. Cara, essa é a maior desgraça de alguém, tá? O ser humano, assim, sábio é aquele que poupa
10%, independente do que você ganha. Você ganha 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Reserve, economize, poupe 10% do que você ganha sempre. Lá para frente, quando você for se aposentar, não puder trabalhar, ou para imprevisto. Agora, quem está comprando no cartão, agora não tem condições. Ou você renegocia com o banco, com o cartão, que eles estão fazendo o refinanciamento, mas os juros também já passam a ser... Olha, cartão de crédito é para pagamento à vista. Não pagou à vista, e, cara, não compre. Então, espere para comprar quando você tiver condições. Então, ele é ótimo, desde que você paga toda a fatura no mês. Não pagou, cara, você está lascado. Está lascado mesmo, é triste. E aquela família que ganha um salário mínimo, R$ 1.000, 1.045, que seja, ou muitas delas recebem esse auxílio emergencial do governo, o que ela deve fazer? Ela tem um empréstimo, tem um cartão de crédito, financiamento, o que ela deve priorizar? Conta de luz, água, o que ela deve seguir como prioridade nesses casos que a pessoa pegou um desemprego aí involuntário, só tem um ente da família, ou até mesmo a questão emergencial ali, que é o auxílio? Olha, eu conheço um casal que os dois ganham juntos 4 salários mínimos. Tem 50 mil de poupança em conta. Conhecido, alguém que eu conheço. Porque os caras trazem a vida ali bonitinho. Já tem um outro casal que os dois juntos são professores da Universidade Federal. Os dois juntos ganham juntos quase 30 mil reais. Tá? Vive a vida inteira em penúria financeira, em cartão de crédito, renegociando e rolando. Então, a primeira coisa, só gaste aquilo que você tem. Não gaste por receita futura. Você ganha só 1.000.000, ganha só os 600, você vai ter que comprar, primeiro, alimentação. A coisa mais básica, que ninguém vive sem alimentação. Segundo, água. Você não vive. Você pode viver sem luz, no escuro, com a lamparina, mas não pode viver sem água. Então, a conta de água você tem. Tudo bem que o governo Água e Luz agora deu uma prorrogada nesse período, mas não estamos falando só pensando na pandemia, tem que falar pensando na vida como um todo, né? Você tem que gastar aquilo que você tem de receita, e não fazer besteira. Ah, mas no próximo mês eu tenho mais 1.000.000, vou gastar já. Não faça isso. Eu sei que é difícil, mas se você não tiver uma disciplina financeira, por isso que eu digo, esse casal que ganha 4 salários mínimos tem 50 mil na poupança, tá? Já aposentado, mas o cara dá uma demonstração. O cara fez uma festa de 100 anos, ele está com 102. Ele fez uma festa de 100 anos para 180 pessoas. Não deixou que os filhos pagassem. Foi assim, eu banco, eu tenho dinheiro para isso. Mas, historicamente, ele foi um disciplinado nessa brincadeira. Tá? Sempre poupou 10% no mínimo do que ganha. Então, já esse outro que ganha 8 vezes mais, tá? 7 vezes mais, porque gastou demais, é descontrole Sim. total. Entendi. E naqueles casos que, porventura, embora a gente esteja passando por um momento difícil, eu tenho dinheiro para ser investido ou aplicado. Qual que é o melhor caminho? Poupança, embaixo do colchão? Qual o melhor caminho para poder guardar esse dinheiro de forma segura, mas, ao mesmo tempo, ter os seus rendimentos? Tá. Historicamente, o Brasil foi chamado um país rentista. Historicamente, era comprar títulos do governo. Tá? Quando a Selic estava aí de 14, 16, 18, até mais, né? Era comprar títulos do governo. O mundo inteiro vinha para cá. Nos Estados Unidos, um título americano lá era 0,25% ao ano. Aí o cara vinha para cá a 14%, tudo que valeu, né? Por que agora, quando o juro caiu, o dólar disparou? A turma que estava com títulos, o pessoal estrangeiro, que estava com títulos do governo brasileiro, o que é que eles fizeram? Render agora 2% ao ano? Não está rendendo nada, é quase igual lá fora. O que é que eles fizeram? Vender dos títulos brasileiros, pegaram o real, compraram o dólar, aumentou a demanda por dólar, por isso que disparou, está acima de R$ 5 o dólar. Foi essa turma que fez. Então, hoje em dia,
A poupança, cara, a garantia que você tem, a segurança que está lá, e ela rende pouco. Mas ela rende pouco, mas os títulos públicos também estão rendendo pouco. Qual é o grande? Você tem algum dinheirinho hoje? É o tal que você vai ouvir daqui para frente falar bastante. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Até quem tem pouco, o cara tem lá 10 mil reais, 20 mil reais, pode participar de um fundo. Esses fundos vão estar na Bolsa, então, e é formado por N pessoas. Aí você faz um imóvel. Um imóvel que você gasta R$1, você vai vender ele por 3. Você sabe disso. Tá? Não precisa ir longe. A construção civil aí, 1.800 você constrói 1 metro quadrado. Onde é que você compra por 1.800 metros quadrados? Estão vendendo no mercado? 5, 6, 7, depende. Se for um imóvel de alto acabamento, 7, 8 até 10. Bom, se for no Rio de Janeiro, então aí, né, é 15 reais o metro quadrado, 15 mil reais o metro quadrado. Ou seja, os fundos imobiliários, que entre o custo de produção e o que você vai vender no mercado, pode botar 2 vezes mais, mas tranquilamente. Então, isso aí é que mais vai render daqui para frente, sem dúvida nenhuma. E, é claro, alguma coisa de commodities, fazer especulação com commodities, né? Eu sei que a China vai comprar muito mais soja, o preço da soja está se mantendo lá em cima, mas aí é um pouco difícil para qualquer pessoa. O que está mais hoje? Não tem nada, o cara tem muito pouco, poupança, tá? É muito melhor do que deixar em casa os 5 mil, 10 mil em casa, porque tem um risco maior. É questão de segurança e questão de deixar embaixo do colchão não rende nada. Deixar na poupança rende pouco, mas não rende, é mais do que o zero que não rende, deixasse embaixo do colchão. Entendi. Tem uma pergunta de um comerciante aqui da Araucária, que eu vou ler. Qual que é o melhor método para controlar as vendas separando a porcentagem que serão usadas para cobrir os gastos, né, com funcionários, e a porcentagem dos lucros? Bom, não sei se tem algum segredo aí de boa administração para poder seguir essa orientação. Com certeza ele fez essa... Eduardo, ele fez essa pergunta porque ele está no momento de pandemia. Momento de pandemia, para quem é empresário, há uma palavra-chave: sobrevivência. Sobrevivência, ele é assim, o cara reza para São Judas Tadeu e agradece se ele conseguir vender, produzir, vender, ter uma receita que vá cobrir os custos fixos. Aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Se eu não vender produto, eu não produzir nada, mas eu estou um galpão que eu aluguei, tá? Eu tenho que pagar o aluguel todo mês. Aliás, custo fixo é o gasto que mata as empresas, tá? Tem os variáveis, os empregados. O empregado pode até dizer que é custo fixo também, a não ser que ponha para a rua, tá? Então, o sonho do sonho é sobrevivência no limite. Receita igual a todas as despesas. E aí, teu lucro zero. No longo prazo, você tem que ter algum lucro, né? Então, é o tal do break-even que os economistas falam, o ponto de nivelamento. Tá? Qual é o melhor método? Cara, nessa pandemia, cara, tá todo mundo pensando na sobrevivência. E sobrevivência é empresário assim, eu abro mão do lucro. Eu quero ver se eu consigo, pelo menos, gerar receita suficiente para cobrir a minha mão de obra, tá? Os insumos, matérias-primas que ele tem que comprar e, se possível, os custos fixos, né? Custo fixo que o cara tem, se do aluguel, um dele. Eu nem falo custo fixo de depreciação de equipamento, que nesse momento não dá nem para botar depreciação, tem que esquecer mesmo. É aquilo que eu tenho que desembolsar. Meu empregado eu tenho que desembolsar, tem que pagar. Luz eu tenho que desembolsar, água eu tenho que desembolsar, segurança eu tenho que desembolsar. Então, cara, o sonho dele é ter como ter receita e teve alguns setores que, nossa, setor de aviação, não é independente da capacidade da empresa, tem os maiores gerentes, os maiores líderes, não adianta, não está viajando, não está, entende? Então, há setores aí que praticamente é receita zero.
Ontem uma grande companhia, e põe a grande no Brasil, né, anunciando que vai demitir 2.700 pilotos e pessoal de bordo, cara. Porque não tem saída, não tem receita, cara. O pessoal não está viajando. Se não tem cliente, não tem receita, né? Então, o sonho, para ser bem objetivo para esse teu amigo, nesse momento, esqueça ter lucro. Claro, se o cara tiver, pessoal de supermercado. O pessoal de mercado está tendo lucro, nunca venderam tanto, diga de passagem. Mas são poucos, farmácias salvaram bem. Agora, os demais setores, esqueça lucro. Se eu tiver dinheiro para pagar a minha mão de obra, se o cara sobreviver. Não tem... É sobrevivência, essa é a palavra. Porque a gente vê muito, doutor, assim, a maioria dos comerciantes aqui baixam os produtos, né? Baixam, e com o objetivo de aumentar a demanda de clientes. Só que no final, muitas vezes, não se vê o lucro, né? Tá. Esse é um capítulo de microeconomia, tá? Economia das empresas, que não tem livro bom que não trate disso. Os economistas chamam isso de elasticidade. O que é receita? Preço vezes quantidade. Eu vendo a quantidade vezes o preço do produto. Eu tenho uma receita. Qual é E elasticidade é um palavrão. Vamos esquecer para economista. Eu falo, em vez de elasticidade, é sensibilidade a preço. O maior desafio do empresário é saber quão sensível é o seu cliente a preço. Se eu baixar o preço em 10%, se eu não vender mais do que 10%, é burrice. Eu baixo o preço em 10%, tá? Mas só vou vender 5% a mais em quantidade, cara, a minha receita cai. Há produtos que são sensíveis a preço. Faça liquidação em iogurte. Faça liquidação em sucos, desses sucos de laranja, sucos sofisticados, cervejas, eletrônicos. Pode ver que os Black Friday, do que são? Eletrônicos. O consumidor é sensível. Agora, você não vai fazer, o seu comerciante não vai fazer a liquidação de sal, que não adianta baixar o preço do sal, que ninguém vai, só maluco vai comprar sal. Os agrícolas, de modo geral, feijão, arroz, tá? O cafezinho. Vamos pegar o caso do cafezinho. Quando você toma um cafezinho, não é porque o preço subiu em 10 que você deixa de tomar. Não é porque o preço baixou em 10 que você vai tomar cafezinho igual a doido. Nós, consumidores, somos insensíveis a preço dos agrícolas de modo geral. Mas quando a gente industrializa, processa esses produtos, mesmo os alimentos processados, eles passam a ser todos sensíveis a preço. Então, o maior desafio do empresário é saber quão sensível é o meu cliente a preço. De tal maneira que eu baixo 10%, por exemplo, 10% do preço, eu vou vender como água, como se diz na gíria. Né? A fila faz a fila. Né? Pega os Black Friday, porra, não dá fila, o pessoal se quebra todo, vai de madrugada. Por quê? Eletrônicos. Para esses, sim. Agora, eu só vendo feijão e arroz. Não queira fazer liquidação, porque não vai dar cria, viu, cara? Não vai dar pé. Entendi. Então, e a última pergunta, Judas Tadeu, é uma pergunta minha, inclusive. É evidente que a gente não tem como saber o prazo exato, mas eu queria saber do senhor se existe um tempo para recuperar essa crise econômica aqui no Brasil. Se é 1 ano, 2 anos, porque pelo que a gente vê, as empresas estão fechando, mas ninguém está com ideias... Eduardo, quando você ia fazer essa última pergunta que você falou que era minha, travou, pelo menos para mim, parou. Eu acho que a Luciana cortar depois e você refazer a pergunta. Começar, a última pergunta que é minha, tal. Tá. Então, pessoal, a última pergunta, que inclusive é minha, é o seguinte: evidente que a gente não sabe um prazo exato para a recuperação da crise econômica aqui no Brasil, mas existe algum prazo ou alguma indicação do nosso Brasil aquecer a economia, voltar essa questão
da qualificação profissional, do emprego, voltar à normalidade? Isso existe um prazo específico? Olha, nesse momento a gente tem algumas incertezas aí, né? Ao que tudo indica, bom, isso de certeza, o segundo semestre, está começando agora, o segundo semestre será necessariamente melhor que o primeiro. Primeiro, até há pouco tempo se falava que o Brasil ia ter uma queda, o Banco Mundial falou que o Brasil ia ter uma queda do PIB de 9%. Agora, as últimas já saíram de 5%. Não tem a menor dúvida que o tal dos R$ 600, que na verdade são 5 meses, foi 3 mais 2 agora, para 60 milhões de pessoas, são 50 bilhões de reais jogados na economia todo mês. Isso aí fez com que a queda do PIB fosse bem menor do que... Agora, ontem o governo falando que está pensando em dar uma esticada nisso, não de 600, talvez uns 300 até dezembro, né? Para simplesmente arrefecer um pouco as coisas. O que a gente sabe que o pior já passou. Quem dá uma olhadinha nesse dado que eu falei bem no início dos cartórios, o número de pessoas mortas por dia está lá embaixo. Está na casa de 200 pessoas, embora a televisão falando que é 1.800, 900, é uma loucura. Não é verdade isso. Vai ser, olha, já vai ficar esclarecido isso. Claro que existe a pandemia, sem dúvida nenhuma, né? Inflar os números porque querem criar o caos, uma histeria, por N outras razões, por outros interesses. Mas o pior já passou. Qual é o desafio do governo agora? Como gerar emprego? Eu acho que esse, dos 5 milhões que perderam emprego, é isso aí que é o grande desafio. O governo está vindo com várias obras aí que ele está se articulando e está criando, está dependendo muito de concessões que dependem do Congresso, e o Congresso, você sabe que, infelizmente, joga a favor, joga contra, há outros interesses aí na Câmara, principalmente. Então, o pior já passou, mas esse ano é um ano que todo mundo assim, olha, é melhor ter esquecido esse ano, né? O Brasil já estava começando a sair. Esse ano, se não acontece a pandemia, o Brasil ia crescer para 3%, cara. Então, o governo está no caminho certo, está fazendo as coisas certas, fazendo muitas obras, fazendo milagres com obra, mas, como a poupança no Brasil é baixa, né, as pessoas, de modo geral, ganham muito pouco, né? Nós temos aí $10 mil, hoje está em torno de $10 mil por ano, quer dizer, é muito pouco realmente, né? Não dá R$40 mil de renda média dos brasileiros. Nós vamos precisar da poupança externa. Para fazer investimento, é poupança de fora. Para isso, nós precisamos criar um ambiente seguro. Para o cara vir construir uma estrada de ferro, ele quer os próximos 30 anos garantido que não vai mudar a regra do jogo. Então, nós vamos precisar de... E o mundo tem trilhões de dólares para vir para o Brasil. Tá? Tem mesmo interesse, só que eles querem certeza no amanhã. Tá? E a infraestrutura do Brasil precisa. Só essa agora do saneamento, fala-se em 700 bilhões até o ano 35. 700 bilhões é dinheiro, cara, dá quase 10. É claro. E vai melhorar. Isso aí é bom para a saúde do brasileiro, pô. Um país que mais da metade da população, mais de 100 milhões, estão aí a céu aberto com esgoto, cara. Então, tem as possibilidades do Brasil. Eu costumo dizer, sempre nas minhas palestras, eu invoco o Olavo Bilac no poema Pátria, quando ele diz: crianças, não verás nenhum país como esse. Não é para esnobar que eu já visitei 35 países, alguns deles 7 vezes. Alguns deles não é para esnobar. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Cara, não tem país igual a esse. Eu fiquei 3 meses no Japão. Aí, no finalzinho, perguntasse para mim, e daí? 10. Quer ficar morando? Nem a pau. Não quero. O Japão é 10, mas não quero aquilo lá. Eu quero o Brasil. Tem que me back do Brasil. Esse país, o potencial está tudo. Basta o governo ser um pouquinho sério. Tá? A gente está falando muito de corrupção, que não tem. Agora, ontem, o governo fez 500 dias
se vangloriando de corrupção. É isso mesmo, não pode ter mesmo, cara. Vamos fazer as coisas certas, porque esse país aqui crianças não verão em nenhum país como esse. Essa porcaria aqui não troco por nada, diga-se de passagem. É isso mesmo, né, doutor? E assim, para fazer as considerações finais, eu gostaria, primeiramente, de agradecer, que é uma honra falar com o doutor, tá? E eu vi a tua última obra, que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu último livro, até uma satisfação muito grande saber que 14 livros não é para qualquer um, digamos assim, né? Porque hoje em dia, para você elaborar, não é simplesmente escrever ali, exige tudo um estudo, técnicas, enfim, tudo para chegar num final, que é o livro, e uma realização, né, de sucesso, trazendo para a população conhecimento. Eu gostaria que o doutor falasse do última obra, Rumos a um País Sem Rumo. Isso, né? Isso aí. Desses 14 livros, 4 deles são publicados pela maior editora do mundo, que é a Pearson. Tá? Então, é a maior editora do mundo. Então, 4 deles são pela Pearson. Esse livrinho aí, eu chamo de livrinho, mas não é para avacalhar, não. Ele virou 100 páginas para o final de semana, pela minha indignação, que eu vejo que esse país tem tudo, né? O que acontece no Brasil? Eu podia falar aí 2 horas agora essa brincadeira, mas eu sei que não vai dar tempo aí, você vai desligar e não vai. Eu sou mais velhinho, com 72 anos, eu vi o Brasil nos anos 60 e 70 como nenhum país do mundo cresceu tanto. O Brasil crescia, porque a gente até pouco tempo falava da China. A China cresce, que é uma coisa absurda. O Brasil lá atrás foi no mundo que mais cresceu. Mas o que acontecia lá atrás? 2 coisas. Os investimentos eram 25% do PIB. De cada 4 reais gerados de riqueza, 1 era para investimento, público e privado. Tá? E nós pagávamos muito pouco imposto. Nós pagávamos 20% a 25% de imposto. Hoje nós pagamos 42% de imposto. 36%, se você pegar a estatística, é 36%. Mas tem mais o déficit público. Como tem déficit, na hora que se considera déficit público, na verdade, de cada 100 reais, 40 fica para o governo. Nós temos que destinar para o governo. E quanto que o governo investe hoje? Antigamente investia 25%, hoje só investe 16%. Tá? Sem investimento não há crescimento. O que acontece? O gordo precisa emagrecer. O que é o gordo? O Estado brasileiro está obeso. São 12 milhões de pessoas que trabalham no setor público, que nos custa 40%, com instabilidade. Tem gente que ganha 40, 50 mil e ainda tem mais o auxílio moradia, tem auxílio saúde, e paga as Unimédias da vida, coisa assim. É uma coisa. O motorista exclusivo, desembargadores tem motorista, tem carro exclusivo para levar da casa até o tribunal. Então, nós temos o tal dos privilégios. Esse livrinho, ele foca em 37 privilégios que tem que acabar. Senão, não acabamos com esses privilégios. O gordo tem que emagrecer. Os Estados Unidos, quanto é que é do PIB? Que é grande, hein? Olha as Forças Armadas que tem. É 25% do PIB. O Chile é 20%. No México é 21%. Mas são 42%. Então, o gordo, primeira coisa, fala em reforma tributária. Primeira coisa é fazer o gordo entrar em regime. Cortar todos esses excessos. Sem isso, não dá. O livrinho... As regalias, né? As regalias, entende? Então, o livrinho fala como fazer essa brincadeira. Tá? E quer saber? Até tá lá no livrinho, dá uma olhadinha. Até nas universidades públicas, eu fui quase 30 anos professor titular da Federal. Quem que estuda na Federal? O pessoal, os ricos é que estudam lá, com carro do ano e não pagam nada. Tá? Agora, o pessoal pobre, que não teve uma boa escola, e esses caras fizeram a escola particular, né? Por isso tiveram chance de entrar no vestibular, de passar na coisa. Aí o pessoal de classe média baixa trabalha o dia inteiro para ir para uma escola privada à noite. Está errado, cara. Entende? Eu acho que tinha que pagar uma... Eu estudei em Universidade Americana, cara. Nada é de graça lá. Os caras que faziam o PhD comigo, o americano que fazia o PhD comigo,
Os caras faziam limpeza das salas. Ele não tinha a tiazinha, como nós temos aqui, para fazer Que limpeza. interessante. O estudante de graduação, do mestrado, doutorado, PhD lá, fazia limpeza, sabe para quê? Para pagar menos na universidade. Pega um estudante brasileiro que vai fazer limpeza aí. Não aceita. Isso é coisa para ter. Isso, não. Então, não está na hora. Então, o cara é muito rico. Só para concluir, um curso de medicina é R$9.000, tá? Na PUC, UP é quase R$9.000. Na Federal, o máximo seria 5.000, tá? Aí você é muito rico, de família rica mesmo. Você vai pagar os 5.000. Não, você é de família meia boca, vai pagar 3.000. Não, você é muito pobre. Você vai fazer a medicina, não vai pagar. Agora, tem uma coisa, tá? Ou você vai prestar algum serviço na universidade enquanto tiver a medicina, ou então, depois de formado, você vai para Novas Fronteiras, salário de uns 7.000 aí, tá? Como tem dos médicos aí e tal. Você vai trabalhar na Nova Fronteira durante 2 anos para dar um retorno para a sociedade. Então, esse livrinho fala até nisso, ele fala, tá? Então, é para consertar o Brasil. Mas o difícil é fazer acontecer. Esse aqui é o diabo. Doutor Judas Tadeu, onde a gente consegue adquirir esse livro físico ou virtual? Eu tenho um site www.profjudastateu.com.br, tá? Esse livrinho está lá. Esse livrinho não foi feito para vender nada. Foi feita uma edição de 2.000 exemplares e era só doação mesmo, para a gente despertar nas pessoas essa necessidade de a gente ter que refundar o Brasil, né? Ou seja, então o objetivo era esse. É uma singela contribuição minha. Eu me considero um privilegiado, estudei em escolas públicas, desde fundamental, médio, federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado, fui para os Estados Unidos fazer doutorado também com bolsa, que eu era professor da... Ou seja, é uma pequena contribuição que eu sinto que devo fazer. Então, nesse www.profjudasadeu.com.br vai estar disponível. Está disponível. E lá tem mais um texto, que esse livrinho ficou em 100 páginas. Depois eu refiz um resumo falando o fim dos privilégios, que aí é o mesmo, mas de maneira bem fácil. Tranquilo. A minha postagem, a gente vai colocar o link para facilitar para o pessoal. Então, minhas considerações finais, mais uma vez, doutor, agradecer, parabéns pela sua história, pela sua humildade, porque é difícil você ver pessoas doutores nessa simplicidade, nessa humildade. Minha gratidão por aceitar essa oportunidade de a gente esclarecer para todas as pessoas que nos acompanham, tá? E meu forte abraço, obrigado, e vou atrás que eu vou querer um exemplar aí, meu amigo. E quero que você dê um tchau aí para a galera e se colocar à disposição aí o que o senhor achar necessário. Eu tenho poucos exemplares, mas o teu está reservado. Pode ter certeza. Ótimo. Que você vai receber, tá? Esse do Rumos a um País Sem Rumo. Quero dizer para você, não tem que me agradecer, é um prazer poder compartilhar. A coisa boa do conhecimento, que o que eu passo para você, para quem está nos vendo, eu não perdi nada. Pelo contrário, até estou ganhando também. Então, não é como um pão que eu cortei um pedaço do pão, dei para você, pronto, perdi a metade. Por isso que é uma separação entre dividir e compartilhar. Conhecimento você compartilha, que alguém vai receber e eu não vou perder nada. Né? Então, quero dizer que foi um prazer muito grande nesse momento aí com você aí. Quem sabe a gente faz alguma coisa a mais no futuro, tá bom? Com certeza. Obrigado, um forte abraço e boa terça-feira, meu amigo.